Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos. Hoje vamos falar sobre a técnica Deep Hop, né? Uma técnica nova aí para a gente fazer lupulagem. Se você quiser falar comigo, aqui você tem meus contatos e também siga-nos aqui no YouTube e acesse o meu site para saber mais. Então, o que a gente quer, né, como cervejeiros aí de IPAs e NEIPAs? O que a gente busca? A gente está buscando sempre aquele absurdo de sabor e de aroma de lúpulo, né? A gente sempre está procurando aí por técnicas que vão dar mais extração, uma maior intensidade desses de aroma e de sabor, uma maior conversão dos compostos sensoriais do lúpulo na cerveja. E aí a gente tem algumas técnicas já conhecidas para fazer isso, né, como o duplo ou o triplo dry hop, né, aquele processo de fazer mais de um dry hopping, que ele realmente aumenta aí a qualidade e a quantidade aromática do lúpulo na cerveja, mas ele não é tão simples de aplicar, né? Ele requer ali a troca do lúpulo, né? Geralmente a gente vai ter que ter um cestinho como esse aqui para a gente fazer a lupulagem por uns dias e retirar e trocar por outro cesto, né? Também temos risco de oxidação, né? Sempre abrindo ali o nosso fermentador, a gente vai correr esse risco de oxidação, a não ser que a gente tenha um pouco mais aí de equipamento e tenha um canhão, por exemplo, para fazer uma excelente lupulagem, né, com purga de CO2. E se a gente fizer em exagero essa técnica, a gente vai acabar tendo uma expressão vegetal herbal muito intensa. Então, mesmo a técnica sendo muito boa, sendo muito melhor do que colocar a mesma quantidade toda de uma vez, a gente acaba que pode ter uma expressão vegetal se a gente exagerar na quantidade de lúpulo, né? E a gente também tem aquela técnica da lupulagem tardia, né, que é excelente também. Ela é feita ali após o flame out, quando a gente já desligou o aquecimento do nosso mosto, né, já terminamos a fervura. Mas a técnica de flame out, de lupulagem tardia, ela acaba ainda por estar num recipiente aberto, eliminando aí boa parte dos compostos sensoriais mais delicados, compostos que a gente gostaria de preservar na cerveja, né? Muito sabor a gente consegue reter, mas boa parte desses compostos sensoriais eles são perdidos. E acontece nessa técnica ali, como a gente tem a temperatura muito alta, uma solubilização ali elevada do mirceno, já já a gente vai falar do mirceno, e também a propensão para a formação do 2-mercapto 3-metilbutanol, né, que pode dar ali aroma de cebola e de enxofre na cerveja, né, H2S, justamente por conta que desse momento do processo, a temperatura ainda muito alta, propensão para gerar esse tipo de oxidação danosa aí no lúpulo. Então vamos voltar aqui e falar um pouquinho dos nossos óleos essenciais, né, que compõem o lúpulo. Se você quer saber em detalhes isso que eu vou falar agora, não deixe de conhecer a minha aula de lupulagem extrema disponível lá no meu canal. São 5 horas sobre esse assunto, né? Um curso bem baratinho, um curso de R$ 45, tá? De custo para você ter acesso eterno a esse material e conhecer também parte do meu curso completo. Pois bem, parte dos compostos aromáticos são baseados em cadeia de carbono, dali que formam os compostos do lúpulo, né? Dentro desses compostos aromáticos nós temos os terpenos, que é os que têm em maior quantidade, né? Eles representam ali de até 60% da quantidade de óleos. E aqui está o tal do mirceno, o mirceno que ele vai ter essa pegada de picante herbal gramínea, que é um composto que a gente não quer em IPAs e NEIPAs. Talvez ele fique bacana com estilos ali europeus, mas para IPAs e NEIPAs a gente não quer a expressão do mirceno. Mas os lúpulos americanos têm muito desse mirceno, então a gente tem que combater esse mirceno, né? Esse aqui não é desejável para nós. Os lúpulos americanos têm bastante geraniol, citroniol e linalol, que a gente quer muito desses daqui, né? Eles vão compor juntos ali em torno de 10 a 15% dos óleos do lúpulo. A gente quer a expressão deles na nossa cerveja, porque eles que vão trazer notas florais, frutadas e cítricas que a gente quer nesses estilos americanos, né? E a gente já tem aqui uma sugestão de lúpulos que tem bastante desses compostos e alguns que têm poucos desses compostos para você já começar a pensar na sua escolha. Pois bem, o mirceno, né, como eu falei, é um dos óleos essenciais do lúpulo, dos mais presentes,
né, está presente em todos os tipos de lúpulos, sejam americanos e europeus, e é o mais comum deles, como falei, representa cerca de 60% dos óleos aromáticos. Ele vai ter essa pegada verde, fresco, pinho, herbal, terrosa, que a gente não quer em IPAs, né? Fica legal ali numa stout, vai ficar legal em lagers alemãs, vai ficar bom em belgas, mas não em IPAs frutadas. Então, como é que a gente vai fazer para reduzir o mirceno? Para reduzir o mirceno, o que eu vou te propor é essa nova técnica chamada Deep Hopping, né? Falando aqui muito sucintamente, a técnica Deep Hopping, ela é a adição do lúpulo após o resfriamento do mosto, que veio lá da fervura, e antes do início da fermentação. Ou seja, a gente vai mudar boa parte do lúpulo que nós faríamos tradicionalmente do processo de Whirlpool para dentro do fermentador. Ao invés de fazer lá no Whirlpool, a gente vai poder fazer parte ou todo desse lúpulo dentro do fermentador. E aí a gente vai ter uma menor extração do mirceno nesse processo, porque a temperatura aqui vai estar um pouco mais baixa, né? E a gente vai conseguir concentrar, a gente vai conseguir evaporar o mirceno e concentrar outros compostos aromáticos. E também por conta desse ambiente fechado e tal, né, fora ali da fervura, a gente vai diminuir o risco, né, do 2-mercaptano 3-metilbutanol, que é aquele percussor que nós temos, né, para o H2S, cheiro de cebola e de enxofre. Essa quantidade de lúpulo que vai ficar desde o início da fermentação, acompanhando todo o processo da fermentação, ele também vai propiciar que ocorra a biotransformação. Então, dependendo aí da levedura que você escolher, se você escolher bem, você ainda vai ter uma opção de conversão desse mirceno em linalol e geraniol, compostos aí para o lado floral e frutado que a gente quer para a nossa cerveja. Como consequência, a gente pode ter também uma maior atenuação da cerveja, um fenômeno chamado hop creeping, que basicamente está bem descrito naquele curso que eu falei ali atrás, mas basicamente é a propensão que o excesso de lúpulo tem, uma enzima que pertence aqui ao lúpulo, que vai cair na cerveja e vai acabar aumentando a fermentabilidade, né, ali do nosso mosto, gerando ali uma FG mais baixa. E como um dos problemas ou consequências, a gente não vai ser possível reutilizar a levedura, né? Vai virar uma maçaroca aqui de levedura e lúpulo no final das contas, a gente não vai conseguir reutilizar isso na nossa cerveja. Beleza?